Olá pessoal, tudo bom? Agradeço a todos que estão participando do grupo, né? Vamos então para a nossa terceira aula. Lembrando que o material também já está colocado aí no chat em forma de PDF. Nós iremos começar agora o capítulo 2, né, do livro, de referência base ali, Adolescência, né, do Contar do Caligares. Vou seguir então os formatos, né, das aulas anteriores e seguindo ali também os formatos, né, dos grupos de estudo. Lembrando, o diferencial do grupo de estudos é que eles são ao vivo, né? Então dá para ter uma interação, alguma outra questão. Aqui, né, no caso do grupo, as aulas vão ser gravadas, mas eu tento trazer para vocês ali algumas pontuações, algumas construções que nós fomos fazendo. Então vamos dar início aí, então, no capítulo 2. No capítulo 2, né, o Caligares traz ali uma questão assim, né, sobre a adolescência. O que eles esperam de mim? Né? Então, já perceberam a profundidade dessa pergunta? Parece simples, né? Mas quando a gente para analisar, para olhar de uma forma mais profunda mesmo, tem muito mais coisas condensadas, né? Então esse questionamento passa, né, pela mente ali dos adolescentes e muitas vezes os adultos não retribuem, né? Não conseguem trazer ali uma certa resposta, se é que há resposta, né? Então é uma coisa um pouquinho mais complexa. Vamos construir ali o texto ali. Então o que eles esperam de mim? Primeiro subtópico, insegurança, né? Então vamos falar um pouquinho também da insegurança. Neste capítulo, Caligares traz algumas questões que os adolescentes acreditam ser esperado deles, o que, por sua vez, ao invés de trazer estabilidade, traz insegurança, pois se tratam de questões profundas, mas que ainda são olhadas de maneiras mais superficiais, onde o autor começa pela insegurança, sendo que isso, né, de início, o adolescente, ao se olhar no espelho, logo percebe que não possui mais os atributos infantis, que além das questões biológicas, questões sociais também aparecem, né, trazem ali para ele uma certa reflexão, uma vez que onde há o amor infantil, também há proteção e segurança. Ao se perceber-se estes itens básicos concedidos à criança, o adolescente percebe que não há nada em seu lugar, pois os adultos ainda não o reconhecem como adulto. Desta forma, ele perde a segurança do amor infantil sem conseguir em troca o reconhecimento de um adulto. Assim, a maturação biológica do seu corpo é invasiva e incontrolável, o fazendo perder a graça infantil e também o fazendo não se sentir mais nada, nem uma criança querida, nem um adulto em potencial, né? Então, olha que interessante, né? Então, crescimento, né? A vida vai seguindo ali o seu fluxo, né? Você é uma criança, de repente você adentra ali, né, na pré-adolescência, puberdade e a vida que segue. Enquanto você é criança, você tem uns certos benefícios, né? Você possui uma certa dependência ali dos adultos, né? Então, dependendo ali a forma como essa criança é cuidada, né? Bem querida ali dentro, né, de um lar ali, ela tem muitos benefícios, muitas condições que a favorecem por ela ser criança. Conforme vai, né, amadurecendo e se tornando um adolescente, algumas coisas começam a modificar, né? A gente não vai dar comidinha na boca ali todo dia para um adolescente. A gente não vai. Muitas coisas. Então, vocês veem, então são coisas que, né, analisando, a gente pode até ver como uma questão saudável, mas o adolescente não sente assim. Ele sente que é uma perda. Até ontem eu tinha lá, né, eu falo muito o cuti-cuti da vovó, né? Pega a bochecha ali, faz ali o cuti-cuti da vovó. Hoje já não tenho mais, né? Até então eu tinha toda uma proteção enquanto criança. Agora que meu corpo mudou, algumas coisas já começaram a mudar do lado de fora também, né? E isso é sentido como, né, uma certa instabilidade e traz por sua vez a insegurança. Então, vocês percebem? E assim, a mudança corporal você não escolhe, né? Então a mudança corporal ela é algo que vai acontecer você gostando ou não, um adolescente gostando ou não. Então você é uma criança. Então uma das poucas certezas é, né, que seu corpo vai amadurecer. Então você vai perder toda aquela condição, toda aquela característica, aquela ingenuidade, né, da criança e vai se transformando ali num pré-adolescente, adolescente para ir para o mundo adulto. Porém você ainda não é um adulto, né? Então o adolescente ele ainda não é um adulto. Então olha o meio que ele tá, que é a moratória que a gente comentou no outro capítulo, né? Ele não tem mais os benefícios de criança, mas também não tem mais toda a condição, a liberdade, né? Não chegou ainda na condição da liberdade de um adulto. E isso traz insegurança, né? Quem sou eu? O que querem de mim? Caligares também menciona que o que vemos no espelho dificilmente condiz com a nossa imagem real, uma vez que está sempre atravessada pelo olhar dos outros, onde me vejo bonito ou desejável, né, se acredito que os outros pensam o mesmo sobre mim. Assim, para um adolescente, o espelho tem um valor diferente, muitas vezes do adulto, pois para o adolescente traz a possibilidade de descobrir o que os outros possam estar vendo sobre ele, sendo que entre a criança e o adulto o espelho irá
quase sempre se mostrar vazio, refletindo as dificuldades da adolescência, sendo esta permeada pela fragilidade da autoestima, depressão ou tentativas de suicídio, né? Então, o adolescente se sente ali vazio, né? Todo o conhecimento que ele ganhou de vida como criança não serve mais, e ele também não tem o do adulto, né? E, né, muitas vezes ele não possui ali uma base, uma ajuda ali. Aqui menciona essa questão do olhar do outro, né? Então eu sei que muitos autores, às vezes algum pessoal segue alguma linha um pouquinho diferente aí, né? E fala muitas vezes que importante é para dentro, né? Que é tudo internamente. Sim, a questão é para dentro. Porém, não há perfeição, né, pessoal? Então todo mundo vai ter ali suas brechas, seus traumas, suas condições. Então, por mais bem criado que a criança possa ter sido, vai ter traumas, né? Vão ter situações ali, reais ou fantasiadas, sempre vão haver alguma coisa. Então, esse olhar externo, essa condição que vem, né, do mundo externo, vai acabar de alguma forma tendo um peso maior ali sobre o adolescente, que vão muitas vezes se infiltrar nessas brechas, nessas nuances de vida que todo ser humano vai ter, né? Então ele fica realmente perdido, sem saber quem ele é. Uma vez não tem mais o afago da criança e também não tem a liberdade de um adulto. E com isso ele se sente vazio, né? Então o espelho ali é uma coisa até interessante para a gente pensar mesmo, né? Quem sou eu, né? Espelho, espelho meu, tem todo, né, mitos e questões aí. Então você vê que, né, é uma imagem que não reflete. E por que ele está vazio? Porque até então ele era uma criança e agora ele não sabe mais quem ele é, né? Lembrando que a mudança, né, da puberdade é invasiva, né? Escolhendo ou não, gostando ou não, né, fazendo qualquer questão, não tem como evitar. O corpo vai amadurecer e vai sofrer por mudanças. Entre essa mistura de sentimentos, desejando ou repudiando, né, seus novos traços corporais, como pelos, seios, espinhas, também é sentida a falta do olhar, muitas vezes visto na infância, e ao mesmo tempo a falta de reconhecimento como um adulto, onde sobrará apenas a insegurança, sendo este um traço muito específico na adolescência, né? Então, né, novamente aí o que é, né, frisado nesse subtópico aí sobre a insegurança. Não se tem um olhar, né, que você olha para a criança. Eu uso muito exemplo no grupo, pessoal, um exemplo mais, né, grosseirão, mas só para ilustrar bem, né? Então imagina lá, se imagina num supermercado e aí você tromba, né, esbarra lá o seu carrinho com alguém, ou alguém esbarra em você e é uma criança. Na hora você vai ficar um pouco, né, preocupado ali, se machucou, vai procurar, né, se tem alguém ali cuidando dessa criança, ela tá perdida. Agora imagina que já é um adolescente, né? Tua reação vai mudar. Eu não sei qual vai ser, né? A nossa reação no geral vai mudar. Eu não sei qual vai ser, mais positiva, mais negativa, mas possivelmente não vai ser a mesma caso fosse uma criança. Então, pra vocês verem, é natural isso de alguma forma, né? Então a gente tem um pouco desse tipo de comportamento. Então a natureza, né, nos reforça, evolução, biologia, muitas coisas nos fazem, né, tratar crianças de uma maneira um pouco diferenciada. E o adolescente vai sentir isso, ele vai se sentir ali perdido, né? Quem sou eu? O que sobrou de mim ali? Né? E isso traz a insegurança. Assim, esta insegurança será um fator primordial para as dificuldades de interação entre os adolescentes, tanto com os adultos, tanto com seus pares, né, com outros adolescentes, indo de ponta a ponta, desde a timidez até o estardalhaço maníaco, né, muito acima, né, o barulhento ali, representando os sentimentos de quem não se sente mais amado e ainda não reconhecido. E nas palavras do autor, será que sou amável, desejável, bonito, agradável, invisível, oportuno, inadequado e etc. Né? A grande questão da adolescência, né? O que será que eu sou? O que será que eu estou fazendo? O que será que esperam de mim? Então, esse sentimento ali de vazio ali faz, né? Traz ali determinadas situações, determinados comportamentos. A questão, né, da interação, nessa dificuldade. Muitas vezes o adolescente fica recluso, muitas vezes não quer sair com os amigos ou coisas assim, né? Esse trabalho nunca em extremos, o pessoal ele é saudável, né? Um certo adolescente fica alguns momentos, né, na dele mesmo, um pouco mais recluso, porque ele está fazendo elaboração de muitas coisas ali na sua vida. Lembrando que há limites também, né? Vai ficar trancado ali 24 horas, né, o resto da adolescência inteira também. Aí a gente parte para outros questionamentos e outras questões. Mas em determinados momentos é saudável, né? Pois está elaborando ali alguns lutos, algumas questões ali. Você fala, Ricardo, mas que luto? Né? O luto do corpo. Então, o corpo que era infantil foi perdido para sempre, né? E com isso traz a insegurança, né? Como vou me portar? Como eu vou agir e me comportar a partir de agora? Quem sou eu? Então, você vê que parece simples, mas é algo, né, comum nos adolescentes. O segundo subtópico ali, né, que o Caligares traz pra gente, seria o interpretar os adultos, né? Vamos refletir um pouco sobre isso. Caligares menciona que o adolescente irá se perguntar pelo tempo que durar sua adolescência, o que os adultos esperam dele.
E qual o requisito necessário para conquistar novamente o amor perdido na infância? O que será necessário e qual atributo irá ganhar seu reconhecimento entre os grandes? Né? Então, olha que interessante. Né? Então, o adolescente ele já parte dessa insegurança, então ele vai partir para essa busca de, né, reconquistar ali, né, conseguir ali o seu reconhecimento entre os grandes. Porque quando era uma criança, né, mesmo que não se conhecia nada, mas no geral, como eu falei lá, todo mundo meio que cuida ali, traz um certo afago às crianças. Para o adolescente, não. Né? Então vocês veem já que, né, parte novamente essa necessidade do outro, nessa busca ali desse olhar, desse reconhecimento para com o outro. De forma confusa, após confiar ao que os adultos parecem desejar, não parece ser suficiente, pois eles mesmos se contradizem, onde negam a maturação dos corpos dos adolescentes e ainda lhe exigem que continuem subordinados. Né? Então isso é uma coisa bem comum, pessoal. A gente encontra, né, bastante aí por aí, né? Então são pais que não reconhecem, né, a maturação do corpo dos filhos. Né? Então, meio que ainda infantilizam os filhos. Né? Então, vocês veem que há uma contradição aí. Né? O texto acho que vai construir um pouco esse pensamento, mas já vamos adiantar um pouquinho. A gente exige que o adolescente seja independente, que ele consiga fazer as coisas dele, que ele faça tudo, mas muitas vezes não deixa ele pôr comida no prato, não deixa ele escolher o que ele quer comer, não deixa... Então, vocês veem que interessante? Né? A gente pede algo e, ao mesmo tempo, pelas entrelinhas, nega algo. Né? Então, ó, os pais parecem se contradizer, onde negam a maturação dos corpos do adolescente e ainda lhe exigem que continuem subordinados. Né? Então, ó, você pode ser independente, mas você vai ser subordinado a mim. Ele não é ser independente. Né? Então, essas mensagens, essas contradições que vão causando até mais conflitos, muitas vezes, na mente dos adolescentes, e isso aí vai produzir sintomas e produzir muito mais outras coisas ali que podem dificultar ali a sua interação, né, para com as pessoas no mundo ali. Exigem autonomia, mas lhe negam autonomia, os pais, querendo que busquem o sucesso social, mas lhes são pedidos para esperarem mais um tempo até que chegue o momento certo. Assim, Caligares traz a pergunta que o adolescente deve fazer a si mesmo: mas o que eles querem de mim? Então, o que eles querem, né? Porque pedem a independência, pedem que eu consiga construir minha vida, que eu dê meus passos, mas negam até eu comprar ou escolher muitas vezes a minha roupa. Então vocês veem que precisa, né, de alguma forma ser gradual. Né? Então essa maturação dos adolescentes, ela também passa pela mente dos pais. Né? Então os pais também elaboram o luto do corpo infantil, do filho infantil, porque é uma mudança. Né? Então até então a criança queria 100%, vamos dizer assim, o amor dos pais, o reconhecimento dos pais. Na adolescência a coisa começa a mudar um pouco. Né? Os amigos começam a ter uma certa atenção, começa ali os primeiros vínculos amorosos, relacionamentos, né, externos, né, vamos chamar assim, né, e os pais muitas vezes não estão preparados para isso, né, e aí ele pergunta, no adolescente se questiona ali, o que eles querem de mim então? Quer dizer, pede uma coisa, faz outra, não deixa eu fazer, então tudo isso é gerador de conflitos entre pais e filhos, e, né, filhos adolescentes e a sociedade em si. Querem que eu obedeça e esperem o tempo certo, ou que eu desobedeça e garanta a minha independência, segundo os ideais ensinados em sociedade. Né? Então, olha que interessante aí, né? Há muitos ideais ensinados em sociedade também que pregam, né? Para você ter uma vida de sucesso, você precisa ser livre, você precisa fazer determinada coisa, você precisa fazer isso ou aquilo, né? Mas, no geral, o adolescente está ali de mãos atadas, né? Não tem poder econômico, não tem poder financeiro, né? Não tem uma certa profundidade de experiência de vida, o mundo é um mundão muito louco, né? Traz muitos perigos, vamos chamar assim, né? Então, fica preso ali, e isso aí vai trazer também, né, por sua vez, insegurança e conflitos dentro da mente. Dentro desta confusão, que parece acontecer na comunicação entre os adultos e os adolescentes, cabe a eles interpretar o desejo inconsciente dos adultos. E aqui o bicho pega, né? Porque o que é falado não é bem representado, não é bem exercido, né? Vamos partir então para as profundezas, né? Então é mais ou menos assim. Os pais pedem para o filho, muitas vezes, né, parar de gritar, gritando com ele. Qual que é a mensagem? Que gritar é bacana, que gritar resolve as coisas. Então, vocês veem, essas lacunas latentes, ou seja, por debaixo da comunicação, o adolescente começa a passar a interpretar isso. De modo sofisticado, de modo sutil, né? E aí tem umas questões assim que a gente meio que pensa, né? O inconsciente dos pais se manifesta muitas vezes através dos filhos. Né? Então a gente olha ali muitas vezes a dificuldade dos filhos, né? Em análise com os pais a gente encontra muitas questões que estão aparecendo ali. Um dos motivos é esse, né? Dificuldade de comunicação, né, com os adolescentes, e o adolescente passa a começar a interpretar, a começar a reconhecer o desejo mais profundo ali daquele pai, daquela mãe ali, né, dos que estão muito próximos dele.
onde parece que os adultos querem coisas contraditórias, pedem para obedecer e esperar um tempo, mas não me amam mais como uma criança que eu era, e ao mesmo tempo também não me reconhecem nisso que me transformei. Assim, Caligares traz que o adolescente possa pensar que, para ganhar o reconhecimento dos adultos, não deva seguir as solicitações, mas olhar através daquilo que pedem, onde sai uma busca do ideal dos adultos, visando presenteá-los e, enfim, ser reconhecido como um deles. Então, a dificuldade de comunicação vai gerando um outro tipo de comunicação, mais profunda, mais sinuosa, né? Não tem bom e mal, né? Não tem certo e errado ali, são questões de vida familiar, mas vão trazer algumas características ali um pouco diferenciadas, né? E esses adolescentes partem para essa interpretação ali, visando, né, presentear os adultos e ser reconhecido, né? E aí a gente encontra muitas histórias, né? Então, o pai, né, na infância, a mãe na infância foi cantor, gostava de cantar, o desejo do filho é ser cantor, o desejo do filho é ser piloto lá, né, de corrida, ser jogador de futebol, coisas. Então, vocês veem, de alguma forma essas coisas vão sendo perpassadas, né? O pai e a mãe gostam muito de música ali, o filho acaba gostando também, né? Então, vocês veem, não é uma questão de moral de certo e errado, mas é uma questão que vai, né, passando ali de forma inconsciente para os filhos, né? Então eles começam a fazer essa leitura mais profunda dos nossos desejos. Essa tarefa de interpretar o desejo do adulto, em geral, será bem sucedida, mas abre-se um problema muito comum, onde se o desejo estava reprimido, não deve ser por acaso. Houve um motivo para essa repressão. Assim, o adulto irá negar sempre que se ver diante do seu desejo expresso e interpretado pelo adolescente, né? Olha a questão aí, nem olha o trabalho que isso aí dá. Então, se temos um desejo, alguma coisa que está reprimida em nós, e nosso filho consegue, né, interpretar aquilo de alguma forma, começa a exercer aquilo, vai causar um certo incômodo, não vai? Porque se já está reprimido, é porque o ego não aprova, é porque teme o superego, é porque há um conflito, né, há uma neurose, há uma resistência dentro de nós, e de repente você se vê meio que cara a cara ali com o seu desejo, né? Muito próximo ao pesadelo, hein, pessoal, né? Nos sonhos, né? O pesadelo ele segue essa forma, né? Então, as defesas, né, dão uma amolecida ali, vamos chamar assim, né? Então, o conteúdo reprimido consegue passar pelo sensor onírico de alguma forma ali, e aí nós ficamos muito próximos ao que nós realmente desejamos. E o ego teme isso, né? Então, os filhos começam a trazer também essas questões, essas camadas, né? Essas coisas que estão nas camadas da profundeza da nossa mente ali, em forma de repressão. E aí, né, cabe a nós nos defendermos, nos negarmos, e isso vai causar o quê? Mais conflito entre pais e filhos, né, e adolescentes. Esses conflitos geram outros e outros e outros, né, e aí começa muitas vezes os grandes problemas. Caligares traz um exemplo muito comum à cultura moderna, ou seja, a idealização do que está fora da lei, uma vez que o individualismo de nossa cultura preza a autonomia e a independência, mas para que se consiga viver socialmente serão necessárias doses, muitas vezes exageradas de conformismo. Assim, para haver um equilíbrio, a idealização do fora da lei ou do bandido fará parte crucial da cultura popular. Ele traz uns exemplos aí, ó. Gangsters, cowboys, malandros literários, televisivos, cinematográficos, seguem entretendo nossos sonhos, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Determinadas lojas aí de departamento infantil vendem, né, os bonequinhos lá, né, do herói A, do herói B, mas vende do vilão também, né? Então, um exemplo que todo mundo conhece é o Coringa, né? Então, vocês encontram ali bonecos, né, do Coringa para criança. Pararam para analisar o Coringa realmente? Ele não é alguém muito desejável ali, né? Acho que se alguém, né, os filhos de alguém estiver seguindo muitas vezes o passo do Coringa na vida real mesmo, né, vai, né, incomodar muita gente, né, vai, né, tirar o sono ali de muita gente. Mas vende lá o bonequinho. Então, vocês veem. Então, nós, de alguma forma, admiramos essas coisas que não são possíveis a nós, né? E aí tem lá a célebre frase lá, né? Perversão é o negativo, né? Da neurose, né? Se eu não me engano, não lembro muito bem, mas tem essa questão, ou seja, os neuróticos sonham aquilo que os perversos fazem, né? Então, nós sonhamos aquilo que o nosso superego não mantém, né? Não deixa nós fazer de alguma forma, isso não bem elaborado, aí o perverso vai lá e faz, né? O malandro literário, o gangster, o cowboy, ou seja, o fora da lei faz, e a gente meio que dá uma babada naquilo, né? Acho que todo mundo deve ter alguma série aí de televisão, essas séries, né, que tudo maratona aí nos streaming da vida aí, que, né, quando o vilão morre ou acaba o final, a gente fica um pouco com dó, né, vamos falar assim, do vilão, né? Acho que todo mundo já se identificou mais ou menos assim. Tem várias assim. Então vocês veem que isso flerta com o nosso imaginário, isso flerta muitas vezes com questões ali do nosso inconsciente, né? Então, ó, gangsters, cowboys, malandros literários, televisivos, cinematográficos seguem entretendo nossos sonhos. Dessa forma, a marginalidade ou a delinquência são cada vez mais bem mencionados pela cultura popular, legitimando este sonho adulto, presente, mas muito bem reprimido.
onde a suposição que o adolescente pode fazer será que o desejo do adulto serão transgressões e infrações, sendo muito melhor um filho malandro do que, né, um filho mauricinho babaca, né, nas palavras ali do autor ali. Então, né, é uma interpretação errônea, leviana, muito superficial ali, mas lembrando, né, que o adolescente não tem uma certa profundidade filosófica ainda, né, pessoal? Né? A experiência de vida é embasado na infância. Mas se dizer que dentro da cultura popular, né, então todo mundo tem aquela coisa, né, final de semana, fulano bebeu demais, ou fulano meio contado com uma certa, né, disposição, uma certa, né, um certo apreço ali por muitas vezes as coisas ali, né, passei da velocidade, coisas assim. Então, há um desejo reprimido de liberdade dentro de todos. Isso é importante a gente reconhecer, gostando ou não, né, não só para coisas saudáveis, mas também para coisas nocivas, né? Então, isso aí, né, a gente se encontra lá em análise, mas é uma parte do ser humano, né? Então, por isso que, né, os malandros literários ali, televisivos ali, fazem muito sucesso. E o adolescente, de alguma forma, esbarra nisso também, né? Então, a certa rebeldia, né, um certo apreço ali, muitas vezes, por vilões ou coisas assim, é comum também nessa fase, que de alguma forma é o desejo, muitas vezes, daquele pai, daquela mãe ali, né, que tá encapsulado, travado ali pelo emprego, pela economia, pelas dívidas, pelos boletos, pela família, por muita coisa ali, o desejo é o quê? De liberdade, né? O desejo de explodir, né? Então, o adolescente vem e traz aquilo que você teme, né? Você deseja, mas de alguma forma você teme também. Então, conflito montado ali. Faço o que eu desejo, não o que eu peço. Caligares nos diz, onde o adolescente interpreta com facilidade esse desejo latente nos adultos com uma boa ajuda da cultura popular. Porém, também é ressaltado que mesmo sem ajuda popular o caminho seria o mesmo, né, devido às seguintes condições. Então ele traz umas condições aí tirando, né? Vamos tirar, mas então vamos morar em um local que não há cinemas, não há jogos, não há essa cultura popular ali que preza o vilão. Como que ele chegaria também nesse desejo? Olha que interessante, ó. Os valores centrais da cultura ensinada são a autonomia e a independência. Assim, para obedecer e chegar a esses valores, é preciso desobedecer, onde quem desobedece está obedecendo. Confuso, né? Então, é a visão da criança ali que eu falei, né? Então, eu quero que você seja livre, eu quero que você seja independente, mas você precisa me obedecer. Então, eu estou pedindo para me obedecer para fazer alguma coisa. Então, a mensagem, né, por detrás disso é desobedeça, né? Vá fazer aquilo que você quer, vai fazer aquilo que você deseja, que é o caminho. Então, você, né, cai na rebeldia novamente, adolescente ali. Esses são os valores da nossa cultura, viu, pessoal? Autonomia e independência, né? Então, todo o sonho de todo mundo aí, né, é ser, né, de alguma forma livre, né, dentro de um certo contexto saudável, ter sua independência, conquistar ali suas posses, né, ter uma certa família saudável ali. Então, de alguma forma, é meio que o desejo social nosso ali. Hoje, a divisão social do reconhecimento dos outros, sendo bem comum, hoje a divisão social depende do reconhecimento dos outros, sendo bem comum que ninguém deseja que ninguém esteja satisfeito com a situação e sempre tentando melhorá-la, onde nesse sentido o adulto acaba transmitindo para o adolescente a não repetir a sua vida e seu status, não se conformar e sempre se destacar, né? Olha, meu filho, eu quero que você seja um doutor, eu quero que você seja um estudioso de sucesso, eu quero que você fique rico, seja um grande jogador de futebol. Então, precisa dizer, sempre a mais, né? Não repita a minha vida, não. Eu errei, né? Lá atrás eu fiz aquilo, eu fiz isso, né? Então, a mensagem que eu tô falando é me desobedeça, faça aquilo que você ache muito bem feito, né? Então, você vê que o adolescente vai dar uma curva, mas vai chegar muito naquele mesmo desejo, naquilo que está reprimido entre nós, né? E hoje a divisão social, você gostando ou não, vai um pouco nesse caminho, né? Então, você é bem vestido, tem algumas posses, fala melhor, tem um estudo melhor, de alguma forma você é mais bem visto na sociedade. Se sendo saudável ou não, né? Isso aí é assunto para outras aulas aí. Visando a adaptação do adolescente na sociedade, também deverá ser transmitido regras de conformidade, sendo essa demonstração de valores sociais vista como um sinal de covardia e fracasso pelos adolescentes. Tudo isso a partir da indagação. Se eles prezam a exceção, por que se dobrar a rogar a conformidade? Né? Então, por que eles trabalham bonitinho, eles seguem ordem, eles obedecem, né, seguem as leis, se eles pedem para mim, né, ser super, né, fazer algo a mais, ir além do que eles foram? Então, vocês veem que há um certo conflito ali, né? Isso faz com que a autoridade dos adultos seja desqualificada, né? Pô, tô pedindo pra você ser independente, ser livre, mas você tem que me obedecer. Não vou te obedecer, eu vou seguir. Então, a autoridade dos adultos seja desqualificada, pois quanto mais ele se constrói como autoridade moral, mais seu fracasso se justifica, uma vez que a cultura promove como ideal quem faz exceção à norma, né? Não passa muitas vezes nos telejornais aí, né? O fulano é gênio, o fulano tem que ir acima, o fulano
passou a melhor lá e fez melhor, né? Então, quem está acima da norma é bem visto socialmente, né? Já os pais que estão trabalhando, seguindo a norma ali, a gente sabe que na vida adulta não dá para ser rebelde, né, pessoal? Senão a vida mesmo, né, faz ali né, dá os sinais ali que não dá para poder, né, descumprir muitas regras, muitas ordens ali, que há leis, há situações e acaba sendo nocivo, né? Mas a cultura preza, né, quem escapa à norma. Então, vocês vê como que é complexo. Analisando os detalhes, a gente consegue ver, né, de uma forma saudável como tocar isso. Mas lembrando, o adolescente ele tem toda a sua experiência embasada na vida infantil. Né? Não deu tempo ainda dele refletir e aprofundar demais isso aí, viu, pessoal? Quanto mais rigoroso for o adulto ao impor sua autoridade, mais ele se enfraquecerá com ela e será visto como hipócrita, uma vez que seu rigor será visto como uma repressão contra aquilo que é inconfessável em seus sonhos. Né? Então, o pai e a mamãe muito autoritário ali muitas vezes, né? Mandão, né? Manda aquilo lá, ele está de alguma forma ali passando aquilo que ele não quer que o filho seja, né? Olha, você precisa ser independente, né? Então, vocês percebem, é sutil, mas vai perdendo ali, ó. Então, ó, será visto como um hipócrita, uma vez que seu rigor será visto como uma repressão contra aquilo que, né, é inconfessável em seus sonhos, ou seja, a liberdade. Né? Então, obedeça, faça aquilo e tal, mas internamente há muitas vezes um desejo ali de liberdade que ele está indo contra. Né? Então, o adolescente vai fazendo essas interpretações ali meio, né, esburacadas ali. Concluindo o pensamento, o adolescente deduz que o adulto quer dele uma revolta, uma vez que o adulto repressor é um hipócrita. Então, vocês veem? Então, né, vamos ser rebeldes, vamos fazer a revolta, vamos mudar o mundo, vamos. Por isso que o adolescente é um bicho engajado, né? Então, questões políticas, culturais, sociais ali, né? O adolescente sempre tá meio que enfiado ali nas coisas ali, faz um movimento, faz barulho, muitas vezes, né, de modo legal, muitas vezes de um modo já um pouquinho diferente, mas ele possui esse engajamento, né? Por quê? Os adultos esperam, na visão dele, que ele tenha uma revolta ali. Né? Não obedeça, seja independente, faça tudo que nós não fazemos. Né? Então, vocês percebem muitas vezes ali uma contradição. E como lidar com isso? Né? Então, é aí que vem a questão. Né? Então, reflexões, pensamento, diálogo, que deve ser construído desde sempre, né? E muitas vezes uma questão de uma família mais organizada ali, independente da sua estruturação. Então, esse seria pelo menos um bom começo ali, um bom caminho. Bom, pessoal, acho que finalizou aqui então, né, o capítulo 2 aí. É um capítulo mais curto. Agradeço então a todos que assistiram aqui. Quem quiser convidar ali, né, os amigos, o pessoal ali, o grupo é aberto, todos são bem-vindos. Minhas redes sociais também estão divulgadas aí, quem quiser conhecer, tem um pouquinho mais de material. Semana que vem nós teremos então o começo do capítulo 3, ele é um pouquinho mais extenso, né? Então a gente vai fatiar ele ali em algumas aulas ali, mas o conteúdo é bem bacana e interessante também. Dúvidas, vocês podem me procurar aí, vocês podem me mandar mensagens que a gente vai tentando se organizar também. Agradeço quem assistiu até aqui, obrigado, boa semana e até a próxima aula, pessoal.